Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem no aconchego de seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Iniciamos neste momento com a primeira oração na casa de Deus, feita em igreja, como igreja que somos. Vamos orar ao Senhor, porque domingo é o dia do Senhor e graças a Ele estamos aqui, graças ao seu Santo Espírito estamos na sua casa. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti. Graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos conduziu a este local, Deus, este local que é um local separado por Ti, Pai, para receberes adoração, para que aqui nós tenhamos comunhão contigo, através do nosso Espírito, nos aliançando ao Teu Espírito. Graças te damos por isso, ó Pai. Que seja uma manhã de ensino, que seja uma manhã de renovo, que seja uma manhã de pregação do Evangelho, não apenas aqui, Pai, mas na Tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra. Que seja uma manhã especialmente onde joelhos se dobrarão e línguas confessarão o Teu santo nome, Pai. Carecemos demasiadamente, Pai, da Tua graça, das Tuas misericórdias, Deus, do Teu perdão sobre as nossas vidas, Deus. Vivemos numa sociedade doente, Pai, enferma espiritualmente, Deus, mas, Pai, em nome de Jesus, cremos em Ti, sabemos quem Tu és em nós, Pai. Então, como igreja, cabe a nós intercedermos, Deus, e nós vamos interceder, e nós não vamos cansar de interceder, e vamos lutar espiritualmente, Pai, em favor do Teu reino. Deus, em nome de Jesus, que esta seja uma manhã também de luta espiritual, Pai, porque nós estamos contigo, sabemos que somos mais do que vencedores, mas o mundo ainda não Te conheceu, Pai, e nós clamamos, Deus, para que mais vidas Te conheçam, Pai, e as portas dessa igreja estão abertas para a pregação do Teu Evangelho, Deus, para que haja conversão de vidas, Deus. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. A cada dia que eu vejo os bancos dessa igreja ainda muito vazios, claro, nós somos uma igreja que não valoriza tanto a escola bíblica dominical, nós somos uma igreja que não valoriza tanto o culto de oração, e nós vamos atingir a maturidade espiritual quando a gente estiver aqui nas cadeiras de uma aula de escola bíblica dominical e num culto de oração, a oração que move a igreja, a oração que nos permite definir quem somos em Cristo, quando nós tivermos a mesma quantidade de gente no culto de domingo de manhã. Pois bem, estamos, para aqueles que não estão aqui presentes e também não estão nos acompanhando, lamentamos porque é uma aula de história da igreja e nos ensina sobre a nossa origem, e não tão somente sobre a nossa origem, sobre o fundamento do Evangelho, né, da igreja primitiva, os conceitos da igreja primitiva que se estendem ou deveriam se estender até os dias de hoje. E muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento, a gente cria doutrinas diversas, justamente porque nas igrejas nos falta o conhecimento, nas igrejas nos falta uma escola bíblica dominical que fale sobre a história da igreja. Nós, aqui na Igreja Nova Vida de Vila Isabel, louvamos ao Senhor, porque temos essa oportunidade de estudar nas nossas escolas bíblicas dominical, por exemplo, a história da igreja. Quando nós falamos e criticamos tanto as teologias liberais, eu já nem conceituo mais uma teologia liberal, mas as teologias liberais, porque acho que a teologia liberal do século XVII é diferente da de hoje. Se fala muito da teologia liberal, que é uma extensão daquilo que foi criado, começou na Inglaterra no século XVII, são coisas diferentes, meu ponto de vista, mas tudo isso se inicia por falta de conhecimento, tudo isso por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento da história da igreja, por falta de conhecimento dos fundamentos em que
que a igreja primitiva se assentara no tempo do seu crescimento. Nós estamos vendo a história da igreja, e só para a gente se situar e para a gente entender as datas, eu peço perdão para os irmãos, nos slides que eu tenho trago, eu não tenho colocado a data, mas eu acho que é importante eu trazer a data, e eu vou fazer isso a partir do domingo que vem. Todos os slides terão as datas, serão datados do ano para a gente compreender ali em que momento histórico a nação vivia, inclusive para aqueles que não eram cristãos. Então, Cristo foi levado à cruz e ressurreto no ano 29, e a partir dali, 40 dias depois, 50 dias depois, 40 dias depois Jesus é assunto aos céus pela última vez, 50 dias depois tem a festa do Pentecostes, e o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ali começa uma série de conversões, que se estende até o ano 30. A igreja começa a avançar. No ano 31, nós temos o martírio de Estevão. Paulo, possivelmente ainda em Tarso, ele sai de Tarso e se dirige, e de Tarso a Jerusalém é uma distância extremamente longa. Quando a gente fala, Paulo saiu de Jerusalém para Damasco, é uma distância muito mais reduzida do que a viagem, mas Paulo era um homem fariseu e zeloso, né? E até mesmo na perseguição ao Evangelho, perseguição aos do caminho, porque os cristãos ainda eram chamados como aqueles do caminho, nesse início da igreja, Paulo era muito intenso e muito verdadeiro, né? Claro que conceituado na mentira, na falácia, no erro, né? Mas Paulo era muito verdadeiro. Mas Paulo sai, quando ele chega aos seus ouvidos lá do crescimento do evangelho em Jerusalém, ele sai de Tarso, porque ele já havia voltado. Paulo passou muito tempo sendo ensinado aos pés de Gamaliel, na Beit Hillel, em Jerusalém. Mas depois, na sua fase adulta, ele volta para Tarso, que era a sua cidade, na Cilícia, onde hoje é a Turquia. Quase uma extensão ali da Turquia, quase chegando na Síria, quase uma península próximo ali do Mar Mediterrâneo, do final do Mar Mediterrâneo. Então, Paulo chega aos seus ouvidos a questão do crescimento da igreja. Paulo, tomado de ódio, ele se dirige a Jerusalém já com o intento de perseguir os judeus. Ele se encontra com os principais fariseus, com as autoridades religiosas de Israel, e a gente pode ver um pouquinho sobre isso, porque a gente fala do Zedequim, a gente fala do Sanhedrim, do Sinédrio, e o Sinédrio era um tribunal composto de 35 juízes, todos de caráter religioso, né, juízes fariseus, e 35 saduceus, mais o sumo sacerdote, mais o Beit Av, o príncipe da casa, mas, enfim, era a composição do Sinédrio. Tinha um chamado Nassi, né, que o Beit Av funcionava mais como um administrador, assim, mas ele também era uma espécie de segundo homem para determinadas causas, na ausência, na hipótese de ausência do sumo sacerdote, ele assumia. E tinha o Nassi, que era como se fosse um príncipe. Ele não funcionava como um príncipe, evidentemente, mas como a palavra Nassi indica isso, ele funcionava ali como um administrador do local também. Mas é preciso a gente compreender, porque a Bíblia ora fala assim, dos principais, os principais, quem eram os principais? Os principais era o sumo sacerdote, porque era o principal. Mas por que a Bíblia fala em principais? Porque os sumos sacerdotes tinham cargos vitalícios. Então, às vezes, a Bíblia fala dos principais, ele está se referindo ao sumo sacerdote que estava no poder, e nesse tempo era Caifás, mas também poderia se referir a Anás, por exemplo, que era sogro de Caifás e precedeu Caifás no cargo. Poderia também estar se referindo a todos os sacerdotes do Sinédrio.
Mas quando a Bíblia fala de anciãos, ela não está falando do Sanhedrim, mas está falando do Zedequim, que são coisas diferentes, queridos. Por muitas vezes a Bíblia fala que Paulo se aproximava e buscava ali a autoridade dos anciãos. No tempo do Sanhedrim, tinha no tempo do grande sinédrio, era o conselho dos sacerdotes, tinha também o conselho dos anciãos. Quem eram os anciãos? Quem compunha o Zedequim? Os sábios de Israel que não eram sacerdotes. Aqueles que não eram sacerdotes, os sábios sacerdotes, compunham o Sanhedrim, o sinédrio, que por vezes funcionou mais como uma casa legislativa, político-legislativa. Mas os sábios de Israel, que não eram sacerdotes, e como se definia os sacerdotes naquele tempo? Pela linhagem sanguínea. Então, os sábios que não compunham a linhagem sanguínea dos conim, ou seja, dos sacerdotes, eles ocupavam ali o conselho dos anciãos. Por que é importante definir isso? Porque nós vamos ver que, em alguns momentos, Paulo pede a carta para perseguir os judeus lá em Damasco, na Síria, ao sumo sacerdote. Ora, ele está respaldado pelo conselho de anciãos, que são coisas absolutamente diferentes. Pois bem, vamos ao primeiro slide. Hoje, tudo que a gente vai ver hoje, a gente ainda não viu nas aulas passadas. Então, como a gente precisa avançar muito, e a aula passada a gente já praticamente ficou concentrado na revisão da aula anterior, então hoje a gente vai avançar um pouco mais. Então, nós temos ali o início da perseguição à igreja, com o martírio de Estevão no ano 31, e exatamente no ano 31 se inicia uma série de episódios correlacionados à perseguição da igreja. E o principal desses episódios para a igreja é exatamente a conversão de Paulo, um ato absolutamente surpreendente, e principalmente para Paulo. Vamos verificar no texto sagrado. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Primeiro ponto, Paulo pediu cartas aqui ele se refere ao principal da sinagoga, ao sumo sacerdote, que era Caifás. Então, nesse tempo, nós estamos vivendo aqui ainda sobre a vigência de Pôncio Pilatos, que vai padecer, que vai se suicidar no ano 37, mas ainda nós temos ali como procurador-geral Pôncio Pilatos, como governador Herodes, como imperador Tibério. Nós falamos aqui da dinastia Júlio-Claudiana, na aula passada, dos 5 imperadores da dinastia Júlio-Claudiano. Tibério é o segundo imperador, alguns falam dinastia dos Júlios, ou também dinastia Júlio-Claudiano. Pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Por que para as sinagogas? Porque não existiam igrejas. Amém? Nós vimos que, no início da perseguição, a primeira igreja fora de Jerusalém, quando se inicia a perseguição, os cristãos saem de Jerusalém, e a primeira igreja estabelecida fora da cidade de Jerusalém é a igreja de Sesbate, na Samaria. Mas muitos cristãos, eles não se estabelecem, não têm Sesbate como uma residência. Eles fogem para lugares mais longe. Muitos para Antioquia, muitos para Damasco, que era mais próximo. E Damasco era uma cidade que tinha muitos judeus. Ou seja, era importante para os cristãos, ainda que houvesse uma perseguição aos cristãos,
eles certamente se sentiriam mais seguros próximo de judeus do que próximo de nações inimigas. Então, como na Síria, naquele tempo, ainda tinham muitos judeus e viviam um período de paz, podemos dizer assim, muitos judeus, muitos cristãos, fugiram também para Damasco. E as cartas eram direcionadas às sinagogas de Damasco, porque Paulo tinha essa preocupação de que os cristãos convertidos tinham como alvo exatamente os judeus. E veja que isso fica muito claro em todo esse início do Evangelho, que toda a pregação não era direcionada aos gentios. Em verdade, os cristãos tinham uma falsa percepção inicial de que o Evangelho deveria alcançar os judeus, e tão somente os judeus. E a gente vai compreender como isso foi se desvendando a partir do crescimento da igreja e do avanço geográfico da igreja. Então, Paulo pede cartas para serem levadas às sinagogas de Damasco, porque a percepção dele era que as sinagogas, os judeus da sinagoga eram o alvo, e já com a percepção de que lá realmente ele encontraria os cristãos foragidos de Jerusalém. Próximo slide. Paulo, e ali nós vimos que como Paulo já se referia ali, como a Bíblia já se referia como os cristãos como sendo aqueles do caminho. Foi o primeiro epíteto, o primeiro cognome dos cristãos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui tem vários pontos que a gente precisa destacar. Eu não vou fazer aqui uma pregação sobre a conversão de Paulo, porque esse texto ele é extremamente teológico, e ele tem muitas questões que precisariam ser abordadas. Eu vou abordar aqui somente a questão histórica, porque senão a gente não acaba a aula e a gente não sai desse verso, e aí a aula se concentra somente nesse verso. Para a gente poder avançar, eu vou me prender mais na questão histórica. Primeiro, a Bíblia ainda chama Paulo de Saulo, né, que era a versão hebraica do seu nome, que era uma extensão de Shaul, né? Saulo era Saul. Então, e aí o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo responde: Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Então, analisando só essa frase, eu aprendi com o ministro Rodrigo essa semana que Saulo, ele não sabia quem era o Senhor, mas ele sabia que aquela voz era do Senhor. Entende? Que naquela primeira percepção, já cego pela luz, ele escuta a voz, ele já sabe que é a voz do Senhor, mas ele ainda não sabia quem era o Senhor. E a resposta foi: eu sou Jesus. Aí Jesus diz: olha, eu sou Jesus. Paulo, quando diz: quem és tu, Senhor? Ele já está, o Senhor ali, ele já é uma palavra de mestre, uma palavra de divindade, né, reconhecendo que aquela voz era do Senhor, era de Deus. Marcelo. Exatamente. Ele já identifica a figura da deidade. É uma palavra divinal. Ele reconhece essa palavra como divinal. Ele reconhece o acontecimento como algo divinal. Mas ele ainda não sabia quem era o Senhor. E ali começa a trajetória da transformação da vida de Saulo em Paulo. E é interessante porque Paulo, ele começa, depois da sua conversão, ele começa a pregar o Evangelho, enfim, e ele começa a se auto-intitular como Paulo. Mas ele mesmo se auto-intitulava também como Saulo. Mas após a sua conversão, ele passou a se intitular como Paulo, porque ele era o apóstolo dos gentios.
E ele, desde o princípio, ele entendeu a teologia da graça. E a teologia da graça, ela não é limitada aos judeus, por sua própria concepção teológica. Então, ele, como um apóstolo dos gentios, utilizava um nome que era a transliteração do nome hebraico para o nome grego. E, por coincidência, Paulo, talvez por isso, tenha adotado esse nome com mais veemência, Paulo significa pequeno, diminuto. E nós vemos em todas as suas epístolas que Paulo se coloca dessa forma. E não era uma falsa humildade, porque ao mesmo tempo que ele se colocava como diminuto perante o Senhor, ele dizia para a igreja, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim, ele tinha uma autoridade, ele disse, sede santos porque eu sou santo. Assim, ele tinha ali uma autoridade, mas ao mesmo tempo ele se colocava como menor, porque você vê nas cartas, ele dizia, eu sou prisioneiro de Cristo, o pequeno, enfim. Então não era só a questão do nome. Próximo slide. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quem disse isso? Ananias. Ananias. Eu entendi Ananias. Ananias. Por quê? Porque quando Paulo chega, tem aquela revelação e ele fica cego e ele é levado a Damasco, para a rua direita, na casa de Judas. Deus fala com Ananias e diz, Ananias, vai para a casa de Judas, vai para o encontro de Paulo. E aí Ananias diz, Senhor, eu de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Esse homem é um perseguidor. Eu sou teu servo, o Senhor vai me levar para a casa do perseguidor? Ananias relutou, porque disse, olha, Paulo tem em suas mãos cartas dos principais sacerdotes, ou seja, antes mesmo dele chegar em Damasco, Ananias já tinha ciência de que Paulo tinha saído de Jerusalém em direção a Damasco para perseguir os cristãos, e com autorização dos principais da sinagoga. E veja aqui, olha, aqui ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes. Ele não fala mais do sumo sacerdote, ele fala dos principais. Então, aqui a Bíblia pode estar se referindo aos sumos sacerdotes, incluindo aqueles que ocupavam o cargo vitalício e que exerceram o cargo antes de Caifás, mas também pode estar falando do conselho do Sanhedrim, de todo o conselho de sacerdotes, para prender todos os que invocavam o teu santo nome. Próximo slide. Ananias reluta, mas acaba indo, nós conhecemos a história, ele vai até a casa de Judas, se encontra ali com Paulo, ora, impõe as mãos sobre Paulo, Paulo se converte, Paulo é batizado, inclusive. Ele diz assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Vejam a questão do batismo. Em toda a história bíblica, nós vemos conversões dessa forma, onde as pessoas se convertem e imediatamente são batizadas. Claro, nós temos que analisar o contexto histórico, né, da importância do batismo naquele momento, enfim. Mas é algo que a gente precisa analisar, e a gente vai analisar mais percussientemente, mais profundamente, nos anos seguintes. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Vejam, Paulo estava sem se alimentar, desde o período em que caiu do cavalo. Então, ele se alimentou só fisicamente ou espiritualmente? E agora a gente vai entrar num debate, numa altercação, numa discussão, para que a gente possa entender melhor, compreender melhor quanto tempo Paulo ficou
na Península Arábica. Vamos lá. E aí vocês têm que prestar bastante atenção. Eu tenho certeza que Maria vai saber a resposta. No final, eu vou perguntar para ela. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Quanto tempo aqui a Bíblia diz que Paulo permaneceu em Damasco com os discípulos? Alguns dias. Guarda isso. Se eu falar que Paulo ficou 3 anos em Damasco, 3 anos se assemelha a alguns dias? Não, né? Nossa percepção é de que alguns dias são poucos dias, né? Não são 3 anos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Calma. Agora, nessa parte do verso 20, ele diz assim, e logo pregava nas sinagogas. Ou seja, algo que dá uma percepção de algo mais imediato. Você olha, se converteu, permaneceu alguns dias, foi batizado, permaneceu alguns dias, e logo pregava nas sinagogas. Por que ele tinha autoridade para pregar na sinagoga? Porque ele era fariseu. Veja, a mesma percepção que ele teve dos cristãos que foragidos de Jerusalém, foi a decisão dele também. Ele falou assim, olha, eu tenho acesso à sinagoga, eu sou um fariseu. Eu posso pregar, inclusive, nas sinagogas. E ele entrou. E ele entrava nas sinagogas e começou a pregar o evangelho para os judeus dentro das sinagogas. Agora, vamos avançar um pouquinho. Nos versos seguintes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia espiritualmente, se fortalecia no conhecimento da palavra. Vejam que Paulo se convertera há muito pouco tempo, né? E já estava ensinando nas sinagogas. Quanto tempo se passou para que ele fosse levantado como um pregador do evangelho? Aonde estava pautado o seu conhecimento acerca do cristianismo? Aonde estava pautado o seu conhecimento que não fosse específico da lei, mas na graça, no conhecimento de Cristo, no conhecimento do ministério de Cristo? Aonde estava Paulo quando Cristo exerceu o seu ministério terreno durante 3 anos e meio? Onde os apóstolos cresceram e foram amadurecendo, nós vemos nitidamente um amadurecimento dos apóstolos desde a sua conversão até a crucificação de Cristo. E aonde estava Paulo que não participou desse crescimento em Cristo, no seu ministério? E aí diz assim, demonstrando que Jesus é o Cristo. Confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Decorridos muitos dias, aqui não são poucos, aqui são muitos dias. Aqui muitos dias, quanto tempo mais ou menos vocês acham que seriam muitos dias? 6 meses? 3 meses? 3 anos? Muitos dias. A Bíblia classifica como muitos dias. Eu tenho uma percepção em relação a esses muitos dias, se nós buscarmos o entendimento na palavra no original. Mas vamos avançar. Próximo slide. Faço-vos, porém, saber, Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12, e aí Paulo escrevendo uma carta, aproximadamente 10 anos depois, 11 anos depois, isso aconteceu no ano 31, e a carta à igreja da Galácia aconteceu no ano 52. Então, portanto, 20 anos depois. 21 anos depois. 21 anos depois, Paulo escrevendo uma carta às igrejas da Galácia. Vejam que a carta aos Gálatas não é definida a uma igreja. É escrita a várias igrejas, porque a Galácia não é uma cidade, é uma região, diferente, por exemplo, da carta, da epístola à igreja de Éfeso, por exemplo, a epístola à igreja de Filipenses, a epístola às igrejas, à igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto. Aos Gálatas, a Galácia é uma região. Tá? Paulo dizendo aos Gálatas, presta bastante atenção,
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Irmãos, quando nós aprendemos o evangelho, nós aprendemos a partir de alguém, amém? De um pregador, a partir da leitura da Bíblia, das escolas bíblicas dominicais. Mas nós temos ali alguém que nos conduziu a Cristo, na grande maioria das vezes. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que a revelação do Evangelho para ele não teve intermediários, a contar, inclusive, da sua conversão, que foi exatamente um caso arrebatador, diretamente Cristo falando com ele. O Evangelho não foi levado a ele através de pessoas. Perfeito. E é exatamente isso. Experiências que ele viveu com o Senhor. E aí vamos avançar. Próximo slide. Carta às igrejas da Galácia, capítulo 1, versos 15 e 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Paulo fala de graça. Guarda isso no seu coração, que Paulo é um pregador da graça. Paulo falou veementemente acerca da graça. As igrejas da Galácia, a igreja de Roma, aos Efésios, muito sobre a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo se converte, permanece em Damasco, ele não volta a Jerusalém para conversar com os apóstolos, para pedir autorização dos apóstolos, olha, me autorizem, põe as mãos sobre a minha cabeça para eu pregar o Evangelho. Não seria algo absolutamente normal? Nós não questionamos tanto? A gente precisa saber quem põe as mãos sobre a nossa cabeça, queridos. Eu estou aqui hoje como professor da Escola Bíblica Dominical, mas eu sei quem colocou as mãos na minha cabeça. A gente precisa saber isso. A gente vai ter uma Escola Bíblica Dominical somente sobre imposição de mãos, para a gente entender como isso é complexo e sério. O único conselho que eu dou agora, nesse momento, você vai para a sua cidade, lá em Minas Gerais, mas eu estou aqui em Minas passando férias, eu vou aqui nessa igreja. Aí alguém vem dessa igreja e, no momento da oração, quer impor as mãos sobre a sua cabeça. Queridos, eu não deixo. Eu não deixo. Com toda a gentileza, eu procuro sempre, da minha boca procura sempre sair palavras afáveis, amáveis, mas com toda a sabedoria, com carinho, eu não deixo. É preciso você conhecer quem está colocando as mãos sobre a sua cabeça. Qual é a doutrina que estão ensinando lá fora? É uma igreja que eu conheço. Amém. Eu conheço quem está colocando as mãos sobre a minha cabeça, eu conheço a doutrina que é pregada ali. Amém. Mas se não conhece, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti às regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Pronto. Agora complica. Paulo, então, está dizendo que quando ele se converte, ele sai de Damasco, ele, no meio do caminho, ele é levado a Damasco, ali
Ananias vai ao encontro de Paulo na casa de Judas. Tem aquele momento em que Paulo precisava se recuperar, né, daquela explosão espiritual que recaiu sobre a sua vida. Paulo, então, volta a se alimentar. E ali começa a crescer espiritualmente, mas em algum momento, Paulo diz, não é uma conjectura, não é uma... É o próprio Paulo que diz que ele vai para as regiões da Arábia, ou seja, sem voltar a Jerusalém, ele sai de Damasco e vai para a Península Arábica. Ali na Península Arábica, que é uma região gigantesca, devem caber 10 Israel ali dentro, ali ele permanece por 3 anos. E nesse tempo, por 3 anos, perdão, vamos conjecturar, porque aí está o cerne da questão. Paulo vai para a região da Arábia e ali permanece algum tempo. Algum tempo. E aí a gente precisa conceituar o que são os poucos dias, o que são aqueles muitos dias, o que significa aquele algum tempo. Paulo vai para a região da Arábia e lá na região da Arábia, ele novamente tem um encontro com Cristo. E nesse encontro sobrenatural, Cristo lhe ensina pessoalmente todo o Evangelho, a partir da teologia da graça. Paulo tem, como da mesma forma ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, Paulo agora diz que ele foi ensinado aos pés de Cristo. E ali, com Cristo com ele, no tete-a-tete, Cristo diz a ele que, olha, agora eu vou te ensinar também a ser perseguido. Você é um homem importante para mim. Você vai ser chamado apóstolo dos gentios. Você vai pregar a teologia da graça. A igreja de Jerusalém ainda não está preparada para entender o que é a graça. Cristo estava dizendo para Paulo, olha, é você, a graça agora compete a você. Eu já fui assunto aos céus, tem 2 anos, e a igreja de Jerusalém ainda não falou de graça, ainda não compreendeu a graça. Então, Paulo, agora é contigo. Não se sabe quanto tempo Paulo permaneceu na Península Arábica. Fato é, passa o próximo slide para mim, por gentileza. Olha o que diz ali. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Quem era Cefas? Pedro. E permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, quanto tempo Paulo permaneceu? Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele foi até Damasco, somando Damasco e Península Arábica, quanto tempo Paulo permaneceu naquela região? 3 anos. Amém? Paulo permaneceu 3 anos na região de Damasco e a Península Arábica. Quanto tempo permaneceu Paulo em Damasco? Alguns dias? Muitos dias? Algum tempo? Quanto tempo permaneceu Paulo na Península Arábica? Alguns dias? Muitos dias? Algum tempo? É muito provável que Paulo tenha permanecido na Península Arábica um tempo bastante considerável para receber ali todo o ensinamento do Senhor acerca do Evangelho. Para que Paulo, então, fosse capacitado, qualificado pelo Senhor como um apóstolo dos gentios. E Paulo deixa entender isso quando ele diz que todo o Evangelho lhe foi passado pelo Senhor. E que nada do que ele havia aprendido fora por intermédio de palavras humanas, de homem, do sangue, da carne, mas sim, todo ele pelo Senhor. Então, a gente pode conjecturar que Paulo permaneceu um longo tempo, desses 3 anos, evidentemente, em Damasco.
Entretanto, o máximo que a gente pode considerar é assim: Paulo permaneceu em Damasco, na Península Arábica, um longo tempo. Entretanto, a Bíblia deixa claro que muitos dias ele passou em Damasco. Então, quanto tempo, num cálculo matemático exato, quanto tempo ele passou na Península Arábica? 3 anos menos muitos dias. Você pode me responder, já acabou a aula. Jesus. Próximo slide, é porque a aula mais importante ia começar aqui. A parte da aula ia começar aqui, que eu mais gosto, que era exatamente, e vai fazer uma correlação direta, porque aqui começa, em função do que aconteceu com Paulo, nesse ínterim, no meio desse caminho, Tiago, com a igreja dispersa. Tiago, nós aprendemos, era o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, escreve uma carta. E aí nós temos o primeiro escrito neotestamentário. O primeiro escrito neotestamentário é a Epístola de Tiago, que aconteceu no ano 33. Só para a gente entender, Paulo foi para Damasco, na Síria, no ano 31. Não foi isso que eu disse? Paulo foi para Damasco, na Síria, no ano 31. Guarda. Paulo foi para Damasco, na Síria, no ano 31, e por lá ele ficou 3 anos, certo? Tiago escreveu essa epístola no ano 33. 33. Quando Paulo volta para Jerusalém, essa epístola já havia percorrido todas as igrejas da dispersão, todos os judeus da dispersão. E essa epístola não fala de graça. Vamos ver isso na aula que vem. É muito interessante sobre isso, para a gente entender e poder datar muito claramente o tempo da escrituração da epístola de Tiago. E como Tiago ainda tinha aquela visão míope em relação todos, queridos, a missiva, ela é absolutamente inspirada por Deus. Não estou dizendo que a missiva é defeituosa de forma alguma. A epístola é perfeita, absolutamente perfeita, dentro da visão de Tiago, ao que ele pretendia, ao que Cristo pretendia a partir da vida de Tiago. Vamos orar. Pode ficar à vontade. Então, se a gente buscar na teologia sistemática, a gente vai entender que esses muitos dias são pelo menos 180 dias. Porque o tempo de uma... Porque as estações eram... Nós sabemos que nós temos 4 estações, mas essas estações eram divididas em dois grandes... Isso já desde antigamente, o próprio Asaf falava que o tempo era dividido entre... Que o Criador fez o verão e o inverno, né, no Salmo 78. Quer falar? Tá. Então, e como era um período, uma geração, assim, eles entendem, os teólogos historiadores entendem que esse período tinha que ser de 180 dias, pelo menos. E eu acho que não pode passar muito disso. Então, eu acho que Paulo permaneceu ali na Península Arábica, e é uma questão muito pessoal, por isso que eu nem falo. Assim, acho que Paulo permaneceu pelo menos 2 anos na Península Arábica e 1 ano pregando o evangélico aproximadamente em Damasco. Perfeito, e eu concordo plenamente. Exatamente. Exatamente isso. E eu acho até
que essa partida para a Arábia, de repente, foi uma decisão pessoal de Paulo. Ele falou, olha, o que está acontecendo na minha vida? Espera aí, deixa eu me refugiar aqui um pouco. A região da Arábia, da Península Arábica, era uma região extremamente desértica, um lugar apropriado para que Paulo se recolhesse ali um tempo para orar a Deus, para refletir sobre o que havia acontecido. E ali, Cristo se revela a ele e diz, calma, meu filho, você ainda vai padecer muito pelo Evangelho. Oi? Exatamente, Peniel de Paulo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos, obrigado, Deus, pela palavra revelada, obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, obrigado, Deus, por aqueles que aqui estão, obrigado, Deus, por aqueles que estão também no aconchego de seus lares e acompanhando essa aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de crescermos no conhecimento. Crescermos no conhecimento significa crescermos em Ti, crescermos na nossa intimidade contigo, no nosso relacionamento contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.